inspeção do tórax posterior, você deve olhar cuidadosamente, atentando-se aos detalhes, para distinguir achados normais de anormais. A inspeção ocorre durante a interação com o paciente, observando-se as expressões não verbais dos estados emocional e mental. Os movimentos físicos e os componentes estruturais também podem ser identificados dessa maneira informal. Para alcançar os melhores resultados durante a inspeção, siga essas diretrizes. Certifique-se de que haja iluminação adequada, direta ou tangencial. Se necessário, utilize uma fonte de iluminação direta, como uma lanterna de bolso ou uma lâmpada. Inspecione cada área para verificar o tamanho, a forma, a cor, a simetria, a posição e a presença de qualquer anormalidade. Posicione e exponha as partes do corpo conforme necessário, de modo que todas as superfícies possam ser visualizadas, porém mantendo a privacidade do paciente. Quando possível, verifique a simetria de lado a lado, comparando cada área com o seu equivalente do lado oposto do corpo. E, por último, valide os achados com o paciente. A inspeção pode ser de dois tipos, estática e dinâmica. Na inspeção estática, o examinador deve observar as condições de pele, como a coloração, hidratação, cicatrizes ou lesões, os pelos e sua distribuição, a presença de circulação colateral, abaulamentos ou retrações. Abaulamento é o aumento do volume, podendo localizar-se em qualquer região do tórax. O derrame pleural, por exemplo, provoca abaulamento na base do hemitórax correspondente. Retrações dizem respeito à restrição do hemitórax, que também pode localizar-se em qualquer região do tórax. A inspeção estática prossegue com a observação da caixa torácica. A forma do tórax apresenta variações em relação à idade, ao sexo e ao biotipo. Já a inspeção dinâmica, o examinador deve observar a dinâmica respiratória. A movimentação da caixa torácica é observada durante a respiração. O examinador deve observar se há utilização de musculatura acessória, se há simetria nas suas respirações e se há retrações. Existem diferentes deformidades torácicas. O tórax chato ou plano tem como característica o reduzido diâmetro antero-posterior com sobressaliência das escápulas no relevo torácico. O tórax em tonel ou globoso é aquele que o diâmetro antero-posterior iguala-se ao transversal. O tórax em funil ou infundibuliforme é uma deformidade na qual o externo fica deprimido no nível do terço inferior e os órgãos que se situam abaixo dele são comprimidos. O peito de pombo é o oposto do tórax em funil. O externo projeta-se para frente, aumentando o diâmetro antero-posterior. O tórax em sino ou cônico produz um alargamento da porção inferior, como uma boca de sino. O tórax cifótico consiste na acentuação da curvatura torácica normal. O paciente adota uma postura encurvada e um aspecto corcunda. O tórax cifoescoliótico, a presença de cifose e também do desvio lateral da coluna, escoliose. A técnica de palpação é empregada para avaliar os seguintes parâmetros: traqueia, estrutura da parede torácica, expansibilidade e frêmito. Na palpação da traqueia, o examinador posiciona suavemente o dedo da mão em um dos lados da traqueia e observa o espaço entre ele e o esternocleidomastoide. Os espaços devem ser simétricos em ambos os lados. A traqueia é suavemente deslocada de um lado para o outro, ao longo de toda a sua extensão. Enquanto isso, o examinador, por meio da palpação, pesquisa massas, presença de crepitações ou algum desvio da linha média. A estrutura da parede torácica inclui a pele, o tecido subcutâneo, as cartilagens e os ossos. Sendo assim, a sua palpação é realizada com base palmar ou com a face ulnar da mão, que é posicionada contra o tórax do paciente. As anormalidades observadas na inspeção são investigadas mais detalhadamente durante a palpação. Para avaliar a expansibilidade torácica, o examinador se coloca atrás do paciente, posicionando as mãos espalmadas nas regiões dos ápices pulmonares, de tal modo que os polegares se toquem em ângulo quase reto no nível da vértebra proeminente.
Solicita-se que o paciente respire fundo e, enquanto isso, o examinador observa a movimentação simétrica ou não de suas mãos. Ao posicionar as mãos, deve-se deslizá-las um pouco para dentro, a fim de fazer uma prega cutânea entre os 2 polegares e a coluna. À medida que o paciente inspira, as mãos do examinador deslocam-se para fora e para cima, simetricamente. Qualquer assimetria pode ser indicativa de um processo patológico na região. O frêmito tóraco-vocal é a transmissão da vibração do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. A palpação deve ser realizada junto à parede posterior do tórax, enquanto o paciente pronuncia palavras que produzem intensa vibração, como 33, 111 ou 99. Deve-se utilizar a parte óssea da palma das mãos e dos dedos, ou a superfície ulnar da mão, para obter a sensibilidade vibratória dos ossos da mão, a fim de detectar o frêmito. Deve-se localizar qualquer região com aumento, diminuição ou ausência do frêmito. As vibrações mais fortes são sentidas nas áreas em que existe condensação pulmonar, como por exemplo em casos de pneumonia. A percussão é uma técnica de avaliação da produção de sons pelo contato da mão com a parede torácica, nos espaços intercostais. Esse procedimento ajuda a determinar se os tecidos estão cheios de ar, líquido ou se são sólidos. Realiza-se a percussão dígito-digital do tórax em localizações simétricas dos ápices em direção às bases, primeiro em um dos lados do tórax e em seguida no outro, sempre seguindo o mesmo nível na mesma direção. Os sons encontrados podem ser claro-pulmonar, hipersonoro, timpânico, maciço e submaciço. O tecido pulmonar normal ele apresenta som ressonante ou claro-pulmonar, com timbre grave e oco. Os sons hipersonoros indicam aumento do ar nos pulmões ou no espaço pleural, sendo mais intensos e de timbre mais grave do que o claro-pulmonar. Esses exemplos são encontrados principalmente no pneumotórax e no efisema pulmonar. Ausculta. A ausculta é a técnica de exame mais importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore traqueobrônquica. Consiste em ouvir os ruídos torácicos com o diafragma do estetoscópio durante todo o ciclo respiratório, inspiração e expiração. A ausculta pulmonar deve ser realizada preferencialmente com o paciente sentado, com o tórax parcial ou totalmente descoberto, enquanto ele respira com a boca entreaberta e um pouco mais profundamente, seguindo a mesma localização já referida na percussão. Na impossibilidade de o paciente sentar, a ausculta é realizada em decúbito dorsal ou lateral. É preciso estar atento para um possível desconforto respiratório em virtude da hiperventilação e deixar o paciente descansar conforme necessário. O examinador é capaz de avaliar 3 elementos: características dos ruídos respiratórios, presenças de ruídos adventícios e características da voz falada e sussurrada. Os achados devem ser descritos quanto ao tipo de ruído, a localização, a quantidade e a fase. Sons respiratórios normais. Os sons respiratórios normais resultam da transmissão de vibrações produzidas pela movimentação do ar nas vias respiratórias. São denominados de som traqueal, som brônquico, murmúrio vesicular e som bronquiovesicular. Som traqueal é auscultado nas áreas de projeção da traqueia, isto é, fenda glótica e região supraesternal. São intensos, agudos e têm qualidade pouco sonora. A fase expiratória é um pouco mais audível e longa do que a inspiratória. Som brônquico é auscultado na região de projeção dos brônquios de maior calibre, próximo ao externo. Tem timbre agudo, intenso e oco.
Na fase expiratória, é mais forte e prolongado. Quando auscultado na periferia do pulmão, significa transmissão anormal do som decorrente de condensação pulmonar, como em caso de pneumonia ou atelectasia. Murmúrio vesicular. É auscultado em toda a extensão do tórax, sendo mais intenso nas bases pulmonares. Tem timbre grave e suave. É mais forte e prolongado na fase inspiratória e mais audível na região anteroposterior, nas axilas e nas regiões infraescapulares. Fatores extrapulmonares, como obesidade e hipertrofia muscular, podem torná-lo mais débil. Dentre as causas patológicas que implicam diminuição do murmúrio vesicular, destacam-se pneumotórax, derrame pleural, enfisema pulmonar, dor torácica de qualquer etiologia, obstrução traqueal e edema da glote. Som broncovesicular. Aqui se somam as características da respiração brônquica com as do murmúrio vesicular. É auscultado em condições normais no primeiro e no segundo espaços intercostais no tórax anterior e entre as escápulas no nível da terceira e quarta vértebras adventícios. Quando auscultado em regiões distantes das sons anormais, indica condensação pulmonar, atelectasia, são denominados ou presença de casas grossas e finas, percebendo-se o som brônquico como citado atrito pleural e comagem. Quando auscultados, devem-se observar a intensidade, o timbre e a duração, fase inspiratória, expiratória ou ambas, a localização e qualquer alteração após tosse ou modificação da posição do paciente. Crepitações ou estertores finos são sons agudos, de curta duração e mais audíveis na inspiração, que não se modificam com a tosse e podem mudar de acordo com a posição. O mecanismo mais provável para a geração de crepitações finas é a abertura inspiratória súbita das pequenas vias aéreas mantidas fechadas por pressão decorrente da presença de pequena quantidade de líquido ou exudato no parênquima pulmonar durante a expiração anterior. O som de uma crepitação pode ser produzido esfregando-se uma mecha de cabelo contra os dedos, próximo ao ouvido, ou pela delicada abertura de um velcro, denominado estertor em velcro. Pode ser audível na pneumonia, congestão pulmonar e doenças intersticiais. Crepitações grossas ou estertores grossos ou bolhosos são sons mais graves, de maior duração, audíveis no início da inspiração e ao longo da expiração. Eles se modificam com a tosse e não são influenciados pelas mudanças de posição. O mecanismo mais provável para a geração de crepitações grossas é a abertura e o fechamento das pequenas vias aéreas contendo secreção mais viscosa e também pela alteração no tecido de suporte das paredes brônquicas. O som é semelhante ao rompimento de pequenas bolhas, podem ser audíveis na doença pulmonar obstrutiva crônica e em bronquiectasias. Roncos são sons mais graves, de maior duração, audíveis na inspiração e ao longo da expiração, com predomínio nesta última fase, e se modificam com a tosse. Ocorre em consequência da passagem do ar por estreitos canais repletos de líquidos e secreções. Quando há produção excessiva de muco, como na pneumonia, na bronquite ou na bronquiectasia, as doenças são frequentemente associadas a roncos. Sibilos são ruídos musicais ou sussurrantes, mais agudos, de maior duração, audíveis na inspiração e ao longo da expiração e que não se modificam com a tosse. São decorrentes de passagem do ar por vias aéreas estreitadas. Quando intensos, podem ser audíveis sem estetoscópio. Os sibilos são frequentemente associados à asma e à broncoconstrição, mas corpos estranhos também podem gerar estreitamento das vias aéreas.
Atrito pleural decorre de inflamação pleural e, com frequência, associa-se a pleurite, pneumonia e infarto pleural. O atrito é descrito como um ruído semelhante a um estalo ou a um roçar entre dois pedaços de couro. É mais intenso na inspiração, mas também pode ser percebido na expiração, sobre a área de inflamação. Comagem ou estridor é a respiração ruidosa devido à obstrução no nível da laringe e ou da traqueia, percebida mais marcadamente na fase inspiratória. Pode ser decorrente de laringite, edema de glote, corpos estranhos, câncer da laringe e estenose da traqueia. Sons vocais transmitidos. A escuta dos sons da fala, ressonância vocal, é feita por meio da voz falada e cochichada, com a finalidade de determinar se o frêmito tátil é normal. A escuta é feita enquanto o paciente fala, em geral revela sons abafados e indistintos. O som quase sempre é mais alto na região medial, sobre as grandes vias aéreas, e diminui na direção da periferia. A ressonância vocal normal, tanto falada como cochichada, deve ser de sons incompreensíveis, devido à absorção do componente sonoro, exceto no ápice direito, na região interescapulovertebral direita e esternal superior. Na broncofonia, ou aumento da ressonância, quando o paciente pronuncia 33, as palavras são claramente ouvidas. Geralmente está presente quando há condensação pulmonar, seja ela inflamatória, neoplásica ou cavitária, pois essas condições facilitam a transmissão sonora. A egofonia é uma modificação na qualidade do som da letra I, que se torna A, com uma qualidade anasalada. Pode ocorrer na porção superior dos derrames pleurais, nas pneumonias e nas atelectasias. Para a avaliação da pectoriloquia áfona, solicita-se ao paciente que sussurre 1, 2, 3. Ao sussurrar, não há oscilação das cordas vocais e, portanto, devem ser inaudíveis. Caso seja possível ouvir com nitidez as palavras, a presença de um tecido pulmonar condensado e sem ar, resultante de tumores pulmonares, pneumonia ou fibrose pulmonar. Esse sinal é chamado de pectorilaquia áfona ou sussurrada. Agora vamos falar do exame físico do tórax anterior. Para a avaliação do exame físico do sistema cardiovascular, é importante levar em consideração uma série de dados do exame físico geral, como pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, peso e diurese, que serão importantes para a avaliação do funcionamento do sistema, pois traduzem eventuais alterações hemodinâmicas que possam estar ocorrendo. Para a avaliação específica do sistema cardiovascular, são utilizados 3 dos passos propedêuticos: a inspeção, a palpação e a ausculta. Antes de realizar o exame físico do tórax anterior, é importante saber aspectos anatômicos do tórax e do coração, além de alguns processos fisiológicos do sistema cardiovascular. O coração repousa no diafragma. Está localizado no interior do mediastino, região anatômica que vai do externo à coluna vertebral e do pescoço ao diafragma, e entre os 2 pulmões. Além disso, ele situa-se levemente à esquerda da linha média anterior. O coração é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Eles possuem um formato de cone invertido com o ápice voltado para baixo, que atinge o 5º espaço intercostal, cerca de 7,5 centímetros à esquerda da linha média. O precórdio é uma área onde as cavidades cardíacas estão localizadas na parede torácica anterior. O ciclo cardíaco é o período entre o início de 2 batimentos cardíacos consecutivos. Ele inclui períodos alternados de contração e relaxamento, sendo a contração a sístole dos átrios e o relaxamento a diástole dos átrios. Antes do procedimento, devemos deixar o paciente relaxado e confortável para que não haja alterações na coleta das informações. Inspeção e palpação. A inspeção e a palpação devem ser utilizadas simultaneamente. A inspeção é dividida em estática e dinâmica.
Na inspeção estática, deve-se avaliar a superfície externa do corpo, observando a simetria, as condições da pele, se há depressões ou abaulamentos, tumorações e o tipo morfológico. A inspeção dinâmica, que acontece juntamente com a palpação, deve ser feita na região do pré-córdio. A avaliação do pré-córdio deve ser feita com o paciente em decúbito dorsal, com o tórax exposto, buscando a presença de pulsações normais e anormais. Na inspeção, podemos encontrar o ictus cortis, que corresponde ao ponto mais externo do movimento do coração e que resulta do impacto do ápice do coração a cada sístole ventricular, e deve estar localizado no quinto espaço intercostal, como citado anteriormente. Deve-se avaliar a localização, pois pode estar deslocado para cima ou para baixo, intensidade, mobilidade, ritmo e frequência. Nas mulheres, pode haver dificuldade de visualização por causa da mama e é observado com maior facilidade em indivíduos magros que têm cardiomegalia. Ainda nessa etapa, avalia-se presença do ângulo de luz, costelas e espaços intercostais, verificando dor e irregularidades. A atenção deve ser dirigida aos locais anatômicos mais adequados para a avaliação da função cardíaca, no sentido de base para o ápice do coração. O segundo espaço intercostal permite a identificação de cada um dos 6 pontos de referência anatômica, sendo eles aórtico, pulmonar, segunda área pulmonar, tricúspide, mitral e epigástrico, devendo localizá-los, inspecionando e palpando cada área na procura de alguma anormalidade ou irregularidade. Na palpação, além do ictus cortis, pode-se verificar a presença de frêmitos, que representam o fluxo turbulento de sangue pelas válvulas cardíacas, que, se identificados, apresentam anormalidade, pois eles são a tradução palpável dos sopros cardíacos. Além disso, faz-se a contagem das costelas, que serve como referência para os pontos de ausculta.